Hoje é aquele tipo de vídeo que dá treta em canais por aí, mas eu sei que você é uma pessoa madura na fé e nós não precisamos brigar por diferenças de interpretação teológica. E aí, Jesus desceu ao inferno ou não desceu ao inferno? O que Jesus foi fazer no inferno? Ele pregou para espíritos em prisão? As pessoas que se converteram no inferno então receberam uma segunda chance? Irmãos, cuidado que isso aí é praticamente uma doutrina do purgatório, tá? Uma segunda chance. Jesus pode sim ter descido até o inferno, não existe uma preocupação da Bíblia em ser muito claro sobre isso, e a gente tem que entender que também onde a Bíblia não lança muita luz, nós não devemos lançar especulações. Mas eu quero mostrar para vocês também o que alguns teólogos, quais as ideias e o que alguns teólogos partilham da ideia, também queremos colocar aqui, tecer nosso entendimento sobre isso. Olha só, tem esse e-book aqui, ó, Paraíso, Inferno, a Vida Pós-Morte, uma teologia do destino da alma. Eu não sei se você está assistindo isso aqui pelo nosso Instituto Bíblico ou pelo canal aqui no YouTube do Papo com Deus, mas de qualquer forma eu quero dizer para você que nós vamos tratar aqui uma teologia do destino da alma, ou seja, quando você morre, quando o cristão morre e uma pessoa não cristã morre. Então nós vamos falar das estatísticas alarmantes do número de mortes, enigmas da morte, a origem do significado, o imaginário, né, sobre a morte, como que acontece, realidade pós-morte, imortalidade da alma, e aí, alma imortal ou não, interpretações sobre o inferno, nascimento do purgatório, reencarnação, estado intermediário, oração pelos mortos, juízo final, paraíso, muita coisa, tá? Mas hoje nós vamos se deter a falar Jesus desceu ao inferno ou não. Por isso, eu quero começar dizendo para você que tem esse verso de Efésios 4,18 que é o mais polêmico, talvez, tá? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, quem quer dizer subiu, senão aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Ou seja, está fazendo uma menção aqui lá do livro de Salmos que fala sobre isso, e Paulo está trazendo aos Efésios também esse lembrete. Aquele que desceu também foi o que subiu aos céus para encher todas as coisas, Efésios 4, 8 a 10. Nessa passagem, Paulo fala que Jesus desceu até as regiões inferiores. E será que Paulo usou um eufemismo para dizer que Cristo morreu e depois ressuscitou? Ou será que a intenção do apóstolo Paulo era mesmo dizer que o Senhor esteve no Hades? Olha, essa pergunta eu acho que vai ser quase que impossível de responder, tá? Então, ó, essa discussão teológica parece nunca acabar. Eu tô aqui em cima, ó. Porque é difícil lançar muita luz a um tema que a própria Bíblia não lança. Lembra que eu falei no começo desse vídeo? Então a gente precisa analisar algumas passagens que falam do Hades ou de Jesus possivelmente ter descido ao Hades. Atos 2, 27, olha só o que diz. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse verso aqui, ele está comentando os Salmos 16:10, que é citado por Pedro no seu sermão no dia de Pentecoste, sendo interpretado por alguns como uma referência da descida de Jesus ao Hades. Mas muitos intérpretes colocam que esse verso não explica, não explicita exatamente o que Salmos está dizendo. 1 Pedro 3, 18 e 19 diz: pois Cristo também sofreu uma vez pelos pecados dos justos e injustos para levar a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Esse verso é interpretado com alguns como uma referência de Jesus ter pregado ao Hades. Espíritos em prisão, para muitas pessoas, vai fazer referência com Hades. Mas veja, ali fala com os espíritos em prisão nos tempos de Noé. Ali o que o apóstolo Pedro está fazendo uma referência que os espíritos, ou seja, no tempo de Noé, eles estavam aprisionados pelo engano. Então, o que muitos teólogos colocam é que Jesus, através da vida de Noé, pregou para as pessoas daquela época que estavam aprisionadas. Muitos teólogos vão acreditar que realmente o Espírito de Jesus desceu naquela época, nem tinha vindo à Terra, mas desceu naquela época até os submundos dos mortos, o Hades, e lá pregou aos espíritos em prisão. Eu não entendo assim, eu entendo que a passagem que Pedro está fazendo referência ali, ele está citando que no tempo de Noé, o Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo, inspirou Noé naquela época para falar aos cativos, né? Porque a Bíblia agora vai chamar na Nova Aliança cativos, mas são espíritos em prisão. E você é cativo do quê? Cativeiro do pecado, né? O cativeiro do pecado e da morte. Cristo nos libertou do cativeiro do pecado e da morte, tá? Então vamos lá. O que Carson argumenta? D.A. Carson, hoje um dos maiores comentaristas bíblicos vivos na nossa atualidade, ele argumenta que a pregação é uma referência à obra de Cristo como mediador entre Deus e a humanidade e não uma pregação literal aos mortos.
Então Carson tem essa visão. John Stott, ele acredita que a passagem faz referência a Jesus pregando aos espíritos que já morreram em desobediência a Deus, mas não necessariamente no Hades, tá? Então como Cristo estivesse fazendo uma pregação, mas não que ele tenha descido ao Hades. Joel Bick, Dr. Joel Bick, interpreta que os espíritos em prisão como uma referência literal sim ao Hades e acredita que Cristo pregou aos espíritos que não tiveram uma oportunidade de ouvir o evangelho. Não quer dizer que eles foram salvos por isso, ok? Mas que Jesus desceu e disse, olha, eu sou aquele que haveria de vir, eu sou o Cristo anunciado. Porque assim como Cristo fez isso aqui na terra, ele era filho de Deus nos céus, ele se fez filho de Deus na terra, então no submundo dos mortos, essa é uma justificativa de Bick, que ele desceu para dizer que ele era aquele que haveria de vir. Mateus 12, 38 até o 40 vai dizer, ó, então alguns escribas e fariseus lhe disseram, mestre, queremos ver a ti um sinal. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Geração má, vocês são adúlteros, vocês pedem um sinal, nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só, meus irmãos, fazendo uma análise sistemática, sinal de Jonas, Jesus usa a história de Jonas como o quê? Uma alegoria para sua morte. Então Jesus está simbolizando a sua morte e ressurreição, porque Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois foi vomitado na costa, que vocês sabem. Da mesma forma, Jesus previu que ficaria 3 dias e 3 noites antes de ressuscitar, ou seja, no coração da terra. Então essa frase, coração da terra, não faz uma referência explicitamente ao Hades, né? Ao mundo dos mortos. Porque o que é Hades? Hades é infernos, ou regiões inferiores. Infernos é a tradução latina pelo São Jerônimo, se eu não me engano, no século III ou IV, final do século III para o IV, São Jerônimo colocou Hades como infernos, que é o latim, significa lugares baixos, e Sheol já para a antiga tradução. Então, na cultura judaica, na época de Jesus, a terra era vista como um lugar das profundezas, um lugar de escuridão, de morte. Então Jesus está usando uma linguagem que descreve a sua morte em sepultamento e não explicitamente um local físico. Sinal de Jonas, Jesus usou a história como uma alegoria, já falamos aqui. E vamos lá, é importante, meus irmãos, lembrar que a interpretação de versos bíblicos são complexas e essa é uma passagem que a Bíblia não lança muita luz. Então esse debate teológico ele vai existir sempre, ok? Depende da sua denominação, também vai depender da sua teologia. Há uma crença na descida de Jesus ao Hades, ela é uma questão teológica e de fé, e não há um consenso universal sobre essa veracidade. Então, bater o martelo sobre isso, não dá para a gente fazer isso com muita certeza. É importante lembrar que a descida de Cristo ao Hades, embora seja uma questão teológica fascinante para muitos, não é uma doutrina essencial para a nossa salvação. O que nos une como cristãos é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o respeito e a tolerância em relação àquelas pessoas que têm uma interpretação diferente da nossa é crucial. A doutrina crucial para a salvação e saúde do corpo de Cristo são a sã doutrina, justificação, expiação, redenção, a obra consumada de Cristo na cruz. Então, a gente não pode se pegar numa doutrina dessa e a gente tecer pra gente, olha, Jesus desceu ao inferno, então eu creio assim, eu não vou andar com o Max. Né? Eu creio que Jesus esteve lá. Eu não vejo motivos para Jesus ir até o Hades, tá? O mundo dos mortos. Eu não vejo. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Então, para mim, é uma forma de que o Espírito de Deus subiu até Jesus. Até porque nós percebemos que Jesus, quando fala da parábola do rico e do Lázaro, ele diz que 2 anjos levaram a alma de Lázaro para o consolo, para o seio de Abraão, enquanto já o rico foi para o local de tormento. Então eu entendo que a terra é um grande tribunal de Deus. A.W. Pink fala um pouco sobre isso e outros intérpretes também. A terra é o local de juízo de Deus. Nós estamos no banco dos réus. Jesus é o nosso advogado, Deus é o juiz e o diabo é o nosso acusador. Hoje, quando uma pessoa parte sem Cristo, ela já vai para o local de tormento. Ela ainda não é lançada no lago de fogo, mas ela está sobre um local de tormento. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que quando Cristo entrega o Espírito ao Pai, é uma forma que ele já estava partindo para Deus. Ele deixa então o seu corpo aqui na terra, que recebe todo o pecado da humanidade, mesmo sendo santo, ele foi considerado pecador por nossa vida. Essa doutrina é uma doutrina essencial. Agora, se Jesus teve que descer ao Hades para anunciar que ele era filho de Deus, depois subir aos céus, é uma outra coisa. Muitas pessoas colocam isso, e eu também já coloquei,
porque quando Jesus ressuscita, Maria, né, vai segurar as vestes de Jesus e falar assim, ó, não me detenhas porque não subiu ao meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Ali para mim sempre foi assim, olha, Jesus nunca foi mais aos céus, Jesus ainda ficou no inferno e na terra, ele desceu, mas eu não acredito mais nisso, meus irmãos, porque eu entendo que alguns motivos, Jesus não poderia ficar no local de tormento, nos lugares baixos, porque ele foi considerado santo. Esse é um ponto de partida para mim. Outro ponto de partida é que ali a palavra ela é assim, olha, não segure aquilo que eu tenho que fazer, porque ainda não subiu ao meu Pai, vosso Pai, o meu Deus, vosso Deus. Porque Cristo precisava subir para que o Espírito Santo descesse. Então, meus irmãos, a gente pode interpretar de diversas formas. E isso não pode ser motivo de contenda entre as nossas vidas. A gente tem que evitar esse sectarismo religioso, buscar paz e comunhão com os nossos irmãos, porque essa questão da descida de Cristo ao Hades, do Hades é uma doutrina complexa e a interpretação ela vai variar de acordo com a sua escatologia, também vai variar de acordo com a sua denominação. É essencial analisar diferentes perspectivas e ponderar os argumentos apresentados de forma à sua própria opinião com base na leitura cuidadosa das escrituras da teologia cristã. Agora deixa eu falar uma coisa para alegrar o seu coração. Quando a gente consegue contemplar, eu quero puxar aqui e mostrar o que eu quero dizer para você. Ó. Quando eu consigo contemplar cenas gloriosas, como em Apocalipse, vai mostrar os 24 anciões coroando Jesus Cristo, está lá em Apocalipse 4:10. Os 144 mil de vestes imaculadas, está em Apocalipse 7, do 9 ao 14. As almas que estão debaixo do altar, aguardando a plenitude da redenção, que está lá em Apocalipse 6 e 11. Eu consigo sentir um consolo profundo, porque eu entendo que quando partimos dessa vida, a promessa de estar com Cristo nos espera, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:17, antes da sua morte. E isso, meus irmãos, é infinitamente melhor de qualquer experiência terrena. Ainda que a descida de Cristo ao Hades seja um tema de debate em diversas academias teológicas, a verdade é que a morte não tem poder sobre os que são de Deus. A promessa de Jesus é clara, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Nem o Sheol, nem o Hades, nem as portas do inferno pode deter a igreja de Cristo. Ele venceu a morte, ele nos libertou dos domínios das trevas, você vai ver em Colossenses 1:13 e 14. A promessa de Jesus é que a alma do santo não permaneceria no Hades, está lá em Salmo 16:10. Porque ele pagou o preço e comprou para si homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações. Está em Apocalipse 5:9. Olha quanta promessa que eu estou passando para vocês. Então, meus irmãos, levante seus olhos, porque a batalha já foi vencida na cruz e na ressurreição. Louvado seja Deus pela imensa graça e amor que nos conduzem à vida eterna através de Jesus Cristo. Isso é doutrina fundamental da nossa fé. Se verdadeiramente Jesus precisou descer, a Bíblia não lança luz. Nós não vemos Paulo pregando sobre isso no intuito de criar uma doutrina do inferno, uma geografia do inferno. Eu já criei estudos no passado, quando eu me converti, sobre a geografia do inferno. E esse estudo aqui, na verdade, ele vem corroborar exatamente para que eu não caia mais nesse erro, eu não caia nessa tentação ou nessa vaidade de autor de querer dizer que eu entendo a geografia do inferno, porque quando Jesus fala na parábola do rico e do Lázaro, Jesus está fazendo uma referência, na verdade, a uma alegoria. E eu não posso pegar uma alegoria, então, e criar uma geografia do inferno e dizer que, olha, o inferno fica aqui, aqui tem um buraquinho no meio e aqui fica o seio de Abraão. Não existe isso, meus irmãos. Ali é uma alegoria para mostrar no estado de tormento. Quando fala assim, que o lago de fogo é onde o verme não morre, a traça, eles sempre vão estar lá. Para mim é um tempo de consciência de alma que o homem vai se julgar e ser condenado todos os dias pelos seus feitos. É como se a gente acordasse todos os dias nos arrependendo de um dia não ter andado com Deus. Basicamente, para mim é isso. Por isso que eu quero fazer um estudo dessa teologia da vida pós-morte, né? A teologia do destino da alma humana. O que me fez levar a isso foi quando eu tive um infarto ano passado e fiquei ali 5 dias na UTI e aquilo me foi um estado de pânico muito grande. E aí me veio a ideia de escrever. Eu escrevi um livro sobre isso chamado Esperança que Vem do Alto, você pode acessar, eu já vou mostrar para você. E aqui tem todos os temas, interpretação do inferno, geografia do inferno, Jesus desceu ao inferno, como é o inferno, sabe? A separação de Deus, como que é as interpretações que as outras religiões fazem do inferno, o paraíso e os mortos já reinam com Deus. Aí aqui eu vou colocar todas as referências bibliográficas e assim são homens de peso para a gente chegar nesse consenso e eu quero dessa forma então abençoar a vida de vocês com esse estudo. Então assim, independente meus irmãos se Cristo tenha descido ou não, eu creio que Cristo não teve essa necessidade de descer,
tá? Eu coloco isso, mas eu não posso bater o martelo nisso, porque a Bíblia não lançou luz sobre isso, nós não devemos, então, criar uma doutrina, uma geografia do inferno. Isso não é importante. Eu acabei de mostrar para vocês aqui diversos versos de promessas bíblicas que nós devemos viver com fé exatamente nessas promessas. Ó, o nosso site, você pode acessar lá e clicar aqui em e-books, ou papocomdeus.com.br, e você já vai ter os nossos 350 e-books, todos gratuitos, novamente, para você voltar a se edificar. Por que vocês botaram gratuito de novo? Porque ninguém ajudou a gente com o clube de estudos bíblicos e a gente precisa para construir a nossa base missionária na África, mas as pessoas não colaboraram. Então, se você fizer download e curtir, você pode clicar nos nossos e-mails, chamar a gente, ou no WhatsApp e falar, eu quero me tornar um apoiador do Papo com Deus, se é que você gosta dos nossos trabalhos. Lá no nosso site você também pode procurar as nossas missões ó, em Angola que a gente está fazendo, missões pelo Brasil através do missionário Gines, da irmã Rosi Lemos, compramos o tatame, 8 crianças se converteram, enfim, você vai conhecer todos os nossos trabalhos lá. Nós somos uma igreja em ação, em movimento, não somos simplesmente um canal de internet. Você vai poder ver na página Missões tudo o que nós fazemos. E não esquece que você tem 350 e-books para você pegar gratuito. Nosso site você tem todos os artigos aqui, ó, mais de 95 artigos já escritos só esse ano para você se edificar. E também você vai poder clicar aqui no Café e Teologia. Tem um bannerzinho aqui, deixa eu ver. Tem um bannerzinho aqui, ó. Café e Teologia. Você clica lá, cai aqui, e aí você põe o seu e-mail e começa a receber os artigos semanalmente, meu e do Wilber, aí na sua casa, no conforto, para você se edificar e ser abençoado também. Amém? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado. Cuidado, muito zelo e amor por aqueles que pensam diferente de nós, para que a gente não crie um sectarismo religioso, e todo sectarismo, ele é, na verdade, uma seita que acha que somente eles têm a verdade. Isso é um grande erro. Se eu sou perna, você é o braço. E para você pegar alguma coisa, você precisa que a perna se movimente. Então somos um corpo, não somos iguais, exatamente porque pensamos diferente, é que nos completamos e somos imbatíveis para o nosso inimigo se estivermos juntos. Cuidado, que a estratégia do diabo é dividir para poder destruir. Amém? Espero que esse vídeo encontre espaço no teu coração e tenha edificado sua vida. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.